Queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento que nós estamos nos preparando para mais uma live, queremos inicialmente agradecer com muito carinho a Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, pela gentileza do convite de participarmos dessa casa de amor que vem semeando a mensagem de luz e fraternidade em terras gaúchas e além fronteiras através da internet. Inicialmente, vamos fazer uma leitura do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso querido Divaldo. No dia de hoje, pelo menos, coloca a beleza nos teus olhos, a fim de fitares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo, disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Vamos orar? Querido Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas. Neste momento, Senhor, em que nós, a humanidade, atravessamos momentos turbulentos de provas e expiações, nós te rogamos, Jesus, que as doces vibrações do vosso amor e dos mensageiros do bem possam aquecer os nossos corações. E recordando o nosso querido pobrezinho de Assis, nós te rogamos, Senhor, onde estivermos e como estivermos, fazei-nos, Senhor, instrumento da sua paz. Que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver os nossos irmãos, os profissionais que são verdadeiras raízes, sustentando a árvore da fé, da confiança no trabalho do bem, em prol da saúde e do bem-estar da coletividade. Abençoe, Jesus, os lares em que o desespero e a desunião batem as suas portas. Abençoando, Senhor, os nossos governantes. Abençoando a toda a humanidade. Dê-nos a tua paz, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. É com muito carinho que nós estaremos refletindo neste assunto tão importante: perdas, lutos, esperanças na visão espírita. Quando nós falamos de esperanças, naturalmente nós recordamos aquele de quem todos nós temos saudade. Quem de nós não temos saudade de Jesus? Jesus, este homem incomparável,
que ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele, como nos diz o historiador francês Ernesto Renan. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos coloca que Jesus, que poderia ter descido no maior céu de astros, vem na simplicidade de uma manjedoura para inaugurar para a humanidade a era da humildade. João, no seu evangelho, ele nos coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. Ou seja, antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem evolutiva. E ainda mais, Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que quando Jesus recebe das mãos de Deus a Terra enquanto nebulosa, junto com a sua equipe de benfeitores, geneticistas, arquitetos, veio prepará-la para estar nos recebendo. Portanto, nós não temos como dimensionar a grandeza do amor de Jesus por todos nós. Por isso que ele nos afirmou com muita profundidade: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi o que Jesus fez. Ele veio realmente nos exemplificar, mostrando que a mensagem do seu amor não é uma teoria, é uma realidade, é factível, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: se Deus criou espíritos bons e espíritos maus, os benfeitores então nos respondem que fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade, desprovido dessa complexidade que hoje nós nos encontramos, utilizando toda essa tecnologia, uma estrutura de pensamento, de raciocínio altamente avançado, nos tornando seres tecnológicos e muitas vezes trabalhando num desvio até mesmo da própria inteligência, envolvidos no ter em detrimento do ser. Mas Jesus veio nos resgatar, veio justamente nos demonstrar. Quando ele diz: não amontoeis tesouros, onde a traça corrói e a ferrugem consome. E, ao mesmo tempo, nós fomos criados simples e ignorantes da verdade. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, o codificador da doutrina, Allan Kardec, pergunta aos nossos maiorais: onde se encontram escrito as leis de Deus? Na consciência. E Emmanuel nos coloca que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, nós fomos criados simples e ignorantes das leis. E à medida que nós vamos nos aprimorando e vamos crescendo psicologicamente, espiritualmente, no entendimento das leis, nós já vamos desfrutando de quem nós já somos. Porque, conforme também a própria Gênese bíblica nos afirma, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se João diz que Deus é amor, nós também somos amor. Nós trazemos conosco todos os atributos da divindade enquanto criatura. Deus, está em o Livro dos Espíritos, é infinito. Nós somos imortais. Deus é onisciente. Nós somos seres convidados a nos tornarmos autoconscientes. Deus é a perfeição e nós somos seres perfectíveis neste processo da nossa evolução espiritual. Então vamos perceber ainda nessa mesma questão que aqueles de nós que nos colocamos, que nos submetemos de forma dócil e amorosa às leis, porque não tem como nós contrariá-las, não tem como nós estarmos derrogando as leis. Não adianta eu querer falar: eu não quero viver sob a ação da gravidade, eu não quero viver num corpo que obedece à lei da biologia, da química. Nós estamos inseridos sob todas as leis, mas nós, enquanto seres espirituais, enquanto ser inteligente,
que povoa o universo, nós somos inseridos em outro conjunto de leis, além das leis físicas, biológicas e químicas, as leis morais. Então, na própria questão 115, nos mostra, aqueles que nos colocamos dóceis a essas leis, já podemos desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora, e nos aproximamos desta oportunidade sublime, que é a felicidade, que Deus nos concedeu como sendo um direito, mas como todo direito, também está mesclado de um dever. O nosso direito é ser feliz. Mas para que nós possamos desfrutar da felicidade, é fundamental que nós trabalhemos as virtudes. Por isso que consiste a felicidade em trabalharmos as virtudes em sintonia com as leis. Dentro dessa perspectiva que Jesus nos oferece, ele coloca claramente: eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento. Por isso que Allan Kardec foi beber na fonte que é Jesus. E ao confeccionar o Livro dos Espíritos, que veio a lume no dia 18 de abril de 1857, este livro interessante de perguntas e respostas, ele vai perguntar justamente aos benfeitores espirituais, dentro dessa perspectiva da evolução da humanidade, mostrando que, na questão 919 e 19A, qual a forma, o meio prático para que nós possamos superar o mal e desenvolver o bem. E aí vamos entender, quando o Espírito Santo Agostinho coloca, um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conheça a ti mesmo. Mas Allan Kardec, o pedagogo por excelência, tornando a doutrina espírita de uma forma factível, porque às vezes nós ouvimos, olha, isso é muito bonito na teoria, quero ver na prática. Então a doutrina espírita é a doutrina da prática, como nos ensinou também Jesus. Quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Em outras palavras, quando Jesus diz 70 vezes, 7 vezes, ele estava dizendo, Pedro, vai treinar, Pedro, porque toda virtude, a melhor forma de estarmos demonstrando nosso ciclo virtuoso é através do exercício. A melhor forma de expressarmos o amor é no exercício. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919A, ele coloca, fazei como eu fazia. Passava em revista todas as minhas ações. E Jesus, ele já prevendo a sua crucificação, ele afirma que não nos deixaria órfãos. E rogaria ao Pai que ele iria enviar um outro Consolador para ficar eternamente conosco. Naturalmente, pela própria proposta, eternamente, nenhum de nós estaremos vivendo eternamente enquanto persona. Lacordaire só serve para essa encarnação. Nós temos data de vencimento enquanto persona. Portanto, esse Consolador, ele viria, conforme Allan Kardec coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos, de basear nas leis e no desenvolvimento das virtudes. Portanto, Jesus também nos afirma, eu sou o caminho da verdade e da vida. E o caminho, como Jesus sempre usou das metáforas, porque Jesus não falava as nossas personas. A fala de Jesus alcança o mais profundo da nossa intimidade enquanto ser espiritual. Jesus falava por camadas mentais. Por isso que ele usava do pão, do peixe, da pedra, de coisas muito simples. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz que a simplicidade é a complexidade que se resolveu. Jesus é o simples por excelência. Então, o caminho é a forma, é por onde eu devo passar. É como eu devo me orientar. E ele diz, da verdade, são as leis. Então, eu devo estar pautando a minha conduta conforme o destame das leis, porque as leis não tem como nós contrariá-las. Ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. E aí ele diz, o que eu ganho em estar me palmilhando neste caminho em sintonia com a verdade? Eu ganho a vida. Como Jesus diz, eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Portanto, nós vamos então perceber, quando Joana de Ângeles, no livro Episódio Diários, numa mensagem que se intitula Adversidades
e insucessos. Ela nos coloca, todos nos encontramos sujeito ao que se convencionou chamar de adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz, um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constitui infortúnio que maceram prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis, são adversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se fosse encarado a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos. A existência física não transcorre qual nau sem rumo em mar encapelado. Então vamos observar que a benfeitora espiritual está nos colocando que dentro da visão espírita não há perdas. Nós só perdemos coisas. Nós perdemos o relógio, nós perdemos uma bolsa, mas o amor tem a função de unir corações. Os nossos entes queridos que perderam, que desencarnaram, não se separaram de nós. Portanto, quando ela coloca dentro dessa visão de perdas, está nos faltando o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Porque nós estamos mergulhados dentro de leis sábias e imutáveis. Principalmente a lei, dentro desse mergulho do abraço de Deus para conosco, da previdência e da providência divina. A previdência são as leis. Portanto, não é justo alguém passar por uma situação que não estava no seu programa reencarnatório. No livro Dias Felizes, da editora Espiritizar, o espírito Honório, que é um benfeitor espiritual, que Joana de Ângeles o apresenta no livro Vozes Alerta, dizendo ele ser um daqueles benfeitores que conviveram desde os primórdios do cristianismo e hoje voltam. Então nós estamos vendo que sempre reencarnaram no seio da coletividade humana esses gênios tutelares para estar nos ajudando no nosso avanço espiritual. E o Espírito Honório, ele então nos coloca nessa mensagem que se intitula Contratos Espirituais, que todos nós, antes de reencarnarmos, nós passamos por uma assessoria amorosa, generosa e minuciosa por espíritos tutelares. E muitos deles, às vezes, colocam o próprio crédito deles para que nós possamos reencarnar. E além dessa tutela amorosa e amiga, nós, aqueles que temos um compromisso na área da família, no trabalho mais efetivamente, nós recebemos uma equipe multidisciplinar nos ajudando nesse nosso processo de elevação espiritual. Então vejamos a importância que tem quando nós nos sintonizamos com a proposta de Jesus. O que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. Olha a questão 115 do Livro dos Espíritos. É a morte da nossa ignorância, não o nosso sofrimento. Deus é amor, como diz João. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor. Muitas vezes nós ouvimos assim: olha, quem não muda por amor, muda pela dor. Na verdade, ninguém muda pela dor. A dor, como está no próprio Evangelho, o Espírito Lázaro nos coloca, ela é uma mensageira benfazeja que Deus nos envia quando nós não ouvimos o cântico do amor, o convite do amor. Então a dor, ela é um carteiro, nos convidando a refletir para que possamos voltar à sintonia com as leis, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Portanto, eu posso estar sofrendo, mas eu estou lamentando, eu estou queixando, eu estou culpando o pai, culpando a mãe, culpando o prefeito, culpando o governador. Então, não é a dor que vai nos mudar. Na verdade, é a reflexão que nós fazemos em torno daquilo que estamos sofrendo. O Espírito Joana de Ângeles também coloca, no livro Amor, Imbatível Amor, que nessa nossa viagem, na busca da nossa elevação espiritual, nós, às vezes, processamos alguns descaminhos.
Olha como que ela chama os nossos desvios, os nossos equívocos. E nesses descaminhos, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. Ou seja, o descaminho, como Jesus disse, eu sou o caminho do amor, da ética, da valorização, da humildade, nós fazemos o caminho do orgulho, da vaidade, da presunção. E nesse descaminho, nós nos equivocamos. E ela chama esses nossos equívocos, os nossos erros, como experiências não legítimas, porque dentro de nós não trazemos mapa de derrotas. Dentro de nós existem fatos. Portanto, como eu lido com esses fatos, eu vou me sentir feliz ou desventurado. Ou eu vou fazer a manutenção da saúde, ou eu vou adquirir a doença, quando eu entro no movimento da culpa, da depressão, e assim sucessivamente. Então, quando nós entramos nessa certeza de que antes do problema, a ajuda sempre chega na frente, como diz Emmanuel, e Joana de Anjos complementa, no livro Amor e Batido Amor, dizendo que esses nossos descaminhos e as nossas experiências não legítimas estarão nos acompanhando. Olha a lei de causa e efeito, para que nós possamos ressignificar. Então, nós vamos ver também, quando Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e anteriores das nossas aflições. Muitos dos nossos equívocos podem ser dessa nossa encarnação, outros não. Outros são equívocos que nós cometemos outrora, e eles nos acompanharão para que nós possamos hoje, no aqui e agora, estar ressignificando. Por isso que é muito importante nós estarmos num processo de autorresponsabilização. Às vezes a gente diz, olha o que eu fiz no passado, olha o que eu fui. Não importa. Não importa o que eu fui. Importa sim o que eu estou fazendo com o que eu fui. Porque se eu utilizei mal a inteligência, é sinal que eu tenho uma boa inteligência. Portanto, eu vou agora reencaminhar de uma forma amorosa, conforme os ensinamentos de Jesus. Então, a outra questão fundamental de nós estarmos buscando é justamente a providência. Então, a previdência estão nas leis e a providência são os recursos que a divindade sempre vai nos ofertar. Deus é amor. Portanto, nunca vai nos faltar oportunidade. Deus não cria ninguém coitadinho e nem incapaz. Então, dentro desta perspectiva que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos perceber que aquilo que nós chamamos de perdas são experiências desafios. E as experiências desafios, normalmente, são experiências dolorosas. Mas dentro da lei de responsabilidade, da lei de justiça e de amor, o nosso anjo de guarda não estaria nos deixando passar por uma situação se nós não tivéssemos condições de agir exitosamente. Porque, conforme diz o Espírito André Luiz, aquilo que é nosso não vai para a porta do vizinho. Portanto, não existe acaso nem milagre dentro da visão espírita. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para que nós possamos aferir a intimidade dos fatos. Portanto, quando nós, dentro desta visão, que é o que a mensageira da humanidade, Joana de Anjos, nos oferece, nós vamos perceber que nós temos sim, na desencarnação de um ente querido, é um momento doloroso, é um momento de profundo desafio, nos convidando a transformar essa experiência desafio numa experiência aprendizado. A partir dessas reflexões que nós fazemos, diante dessas situações, desafios, nós aprendemos. E quando somos visitados novamente por uma outra situação semelhante, já sabemos como agir. Então, nós a transformamos de experiência desafio em experiência aprendizado, agora experiência êxito. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na parte 4ª das Esperanças e Consolações, no capítulo 1, das penas dos gozos terrestres, que ele traz felicidade e infelicidade relativa, perda de entes queridos, decepção, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio, que é uma falsa solução, e felicidade e infelicidade relativa. E é justamente da questão 934. Allan Kardec tem um cuidado de perguntar aos benfeitores espirituais: a perda dos entes queridos,
que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Então, veja, o sofrimento, a dor, ela é de todos nós. Nós estamos, às vezes, ouvindo, dizendo assim, olha, nós estamos nesse momento virótico, dessa pandemia, que todos nós estamos no mesmo barco. Não é verdade. Todos nós estamos no mesmo mar revolto, mas o barco, ele é de cada um. E o interessante deste momento em que a humanidade está passando, e como também uma adaptação que está no Alcorão, mas que nós trouxemos para o movimento cristão, dizendo não cai uma folha de uma árvore sem que o pai queira, sem que ele saiba, mostrando essa sincronicidade, este equilíbrio, essa inteligência superior, que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, que você coloca uma semente na terra e ela troca nutriente com a terra e sai a árvore que ali estava. Por que logo conosco vai estar vacilando? Então vamos perceber que muitos de nós, aqueles que estamos passando neste mar revolto, nos entregamos na embarcação do medo, da insegurança, da revolta. E este vírus, ele veio alcançar desde aquele na choupana, naquele barraquinho, como também ao primeiro-ministro da Inglaterra e vários outros independentes. Por quê? Como Jesus afirmou, meu reino não é deste mundo. Não amonteis tesouros onde a traça corrói e a ferrugem consome, mostrando que nós estamos num corpo, mas somos mais do que um corpo. Mostrando que nós temos uma psique, um padrão mental, mas nós somos mais do que pensamos. Nós possuímos posições em virtude dos papéis que nós trazemos conosco, mas somos muito mais do que os nossos papéis. Quem somos nós? Conforme Sócrates, somos o ser pensante, viajor do tempo e que a vida na Terra é uma estação. E Jesus, então, nos afirma que tudo que eu posso fazer, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais, desde que tendes fé. Mostrando com isso que não há privilégio diante das leis. Veio justamente, como diz Emmanuel, a vinda de Jesus, nos ajudar a despertar o nosso Cristo interno, o nosso Buda interno, o nosso Gandhi interno. Portanto, essa dor, ela é de todos nós. Mas há aqueles que, diante deste mar revolto, estão passando com serenidade, com confiança, com esperança, desenvolvendo o espírito de solidariedade e de fraternidade. Como vimos outro dia, com raras exceções, porque a televisão hoje, e é importante que nós busquemos selecionar o que estamos assistindo, porque a mídia, e principalmente determinados canais de TV, estão utilizando de técnicas que foram utilizadas também na Segunda Guerra para massificar as pessoas, retirar delas a identidade, a liberdade. Os nazistas, quando levavam o indivíduo para o campo de concentração, nos narra Viktor Frankl, ali ele era despido na frente de todos, e retirava-lhe o nome, retirava-lhe a família e colocava um número. E perdia, então, a identidade psicológica, emocional e também a identidade social. Nós estamos vendo a importância que tem de nós selecionarmos o que estamos dando para alimentar a nossa mente. Porque a televisão mostra quantos vieram a falecer, quantos ficaram contaminados. E para reforçar esses dados, eles trazem pessoas dizendo da desencarnação dos seus entes queridos. Isso mexe profundamente em nós. É a pergunta que Allan Kardec fez. Porque eu tenho um ente querido, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho um filho, eu estou também na condição de risco, eu fico naquele medo, naquele temor. Será que eu vou ser o próximo? Então chega a doutrina espírita para nos mostrar a providência e a previdência divina. Desde que você esteja fazendo aquilo que as autoridades governamentais da área da saúde vêm orientando, você não tem controle além disto. Então, na resposta dessa questão, os espíritos então trazem essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação.
e constitui lei para todos. Então veja como é interessante. Cada um de nós retiramos das pessoas, das coisas, das situações, o melhor lado, nos diz Emmanuel, para aqueles que buscam ver o melhor lado. Vimos também recentemente uma mãe agradecida à vizinha. Ela tinha um comprometimento motor e a vizinha chega com um sacolão que buscou lá na comunidade e ela abraçando a vizinha dizendo: você é o anjo bom que Jesus me enviou como sempre. Porque veja, meus filhos há 3 dias estão pedindo o que comer. O que eu tenho? Água nas garrafas, porque nem geladeira eu possuo. Então, vimos também um cartaz numa república de jovens, dizendo: olha, estamos à disposição para ir ao supermercado, para aqueles que não tiverem condições. Então, vamos perceber que também, desse outro lado dessa pandemia, vem nos mostrar e nos ajudar a desenvolver outras percepções. Porque além do vírus que nos levou para dentro de casa, fez com que emergissem outros vírus. O vírus do medo, o vírus da angústia, o vírus da depressão, o vírus da dificuldade de interrelacionar. Nós, aqueles que estavam distantes de quem estava perto, e estavam muito perto de quem estava longe, na era do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. E agora nós estamos sendo convidados a conviver profundamente um com o outro e vai descobrindo aquilo que estava contido, mas não manifesto. Ainda nessa resposta, Allan Kardec colheu dos bons espíritos: tendes, porém, uma consolação, em poder de comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não disponde de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ele está aqui nos falando do instrumento que nós temos da oração. Emmanuel, ele nos fala que a oração é o interfone que nos liga ao Criador. E através dos laços invisíveis do pensamento, ele nos responde, atendendo às nossas necessidades, mostrando que, diante de Deus, não há separatividade. Confúcio, grande pensador chinês, nos afirma: ninguém toque uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Mas é verdade que a dor, ela visita os nossos corações. Como é para você? Se fosse o seu ente querido que você ouviu adentrando ao hospital e você não pôde acompanhá-lo no leito de dor, e logo depois você tem a notícia da sua desencarnação, e também você não pode acompanhá-lo no momento do sepultamento, vendo à distância aquele ente amado, que você tem muito dele em você, que dedicou toda uma vida em prol também de lhe ajudar a chegar onde você chegou. Então, nós estamos vivendo este momento para que nós possamos desenvolver outros recursos da oração, da meditação, e com essa certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Onde estivermos e como estivermos, nós estamos sob o olhar amoroso, magnânimo de Deus, porque onde estivermos, estamos no coração de Deus. Não há abandono diante da divindade, somos nós que nos distanciamos das leis. Mas na questão 941, que o Livro dos Espíritos, este livro de perguntas e respostas, que bem dizer o atestado de óbito da morte, porque até o advento da doutrina espírita dizia da sobrevivência do espírito, mas não havia comprovação. Por isso que Allan Kardec, ele coloca, quando vai denominá-la, a doutrina espírita, ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Não é uma ciência como é a matemática ou como é a física, mas é uma ciência que nos traz, pelo método dedutivo, essa certeza de que a morte não é o fim, como também o nascimento não é o começo. Então, na questão 941, ele diz assim: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, dado que tem diante de si o futuro limitado? Olha a resposta como é magistral. Nós não sabemos o que é mais inteligente, as perguntas ou as respostas. Porque Allan Kardec,
ele é um dos prepostos de Jesus que reencarnou com essa proposta. E mais ainda, veja, nós estamos hoje em contato com aquilo que é o do futuro. E Allan Kardec fez uma anotação, que depois foi colocada em obras póstumas, que durante 15 minutos, uma vez por mês, ele tinha assessoria do Espírito de Verdade. Ou seja, Jesus assessorou, supervisou a própria confecção desse arcabouço teórico que nós recebemos, que começa com o Livro dos Espíritos e se desdobra em 4 outras obras muito interessantes. Então, a resposta, veja como que os Espíritos dizem: falece-lhes fundamentos para semelhantes temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno. Do que os Espíritos estão nos falando? Dessa ideia que morreu, acabou. De um Deus antropomórfico, de um Deus forma humana, um Deus que ira, um Deus que castiga, um Deus que pune. E a doutrina espírita vem antecedendo Einstein, quando diz: o homem só pôde desvendar o cosmos graças a leis pensantes e pulsantes e inteligentes que regem o universo. Allan Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, muitas vezes, esse fundamento é porque nós estamos tendo uma visão materialista. E, às vezes, nós ouvimos, como eu ouvi outro dia de um pai: eu vou deixar meu filho alcançar 18 anos ou estágio maior para que ele possa escolher a religião. E aí, cá comigo, eu pensei: será que ele também iria esperar o filho crescer para escolher a escola em que ele iria estudar? Ele iria esperar o filho crescer para poder escolher a vacina que ele iria tomar? Então, os Espíritos estão respondendo aqui, porque, conforme 2 pensadores na área da pedagogia infantil, que é Vallon e Piaget, coloca que a criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Então, quem nos dá o sentido da vida no primeiro momento, na atual encarnação, são as figuras de autoridades: é o pai, é a mãe, é o professor. E é um outro pensamento também da psicologia tibetana, que diz assim: nós somos uma somatória de não nós, mas a síntese é pessoal. Eu tenho tudo do jeito do meu pai, da minha mãe, da minha avó, dos meus professores, mas não é eu os responsabilizar pelo meu jeito, porque filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra. Filho de alguém que é autoritário, déspota, não quer dizer que temos que ter o mesmo comportamento. Embora trazemos as matrizes, mas nós somos seres autoconscientes. E todo poder, ele é autoconcedido. Ou seja, nós temos todo o poder do mundo sobre nós mesmos. Não adianta alguém chegar para mim e dizer: olha, acordei, eu sou uma pessoa inteligente assim. Se eu não acredito em mim, ainda vou achar que o outro é falso. Então, é muito importante que nós busquemos essa autoconfiança. E isso é fruto, muitas vezes, de um processo socioeducativo. Então, nós, às vezes, damos para os nossos filhos a melhor escola, mas muitas vezes negligenciamos com os valores reais da vida. Um amigo, recentemente, foi visitar o seu irmão que estava em Brasília, na UTI. Quando ele saiu da UTI e foi visitar o irmão, atravessando o Eixão Monumental em Brasília, ele foi atropelado. 2 meses depois, o irmão que estava na UTI foi no sepultamento do irmão. Então, vejamos, a vida tem essa magia, ela flui. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, eu não sei se eu vou acordar, daí a importância da nossa vigilância. E a resposta prossegue: visto também, lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que, tornadas adultas essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias
ou materialistas. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos uma informação para esses entes queridos, nossos filhos, ou aqueles que gravitam em torno da nossa vida, uma visão desassociada, primeiro, muitas vezes, da nossa conduta. Às vezes, aquilo que nós professamos, nós agimos de forma diferente e deixamos de ser o instrumento principal, porque é a nossa conduta. Nos dias Emmanuel, que as palavras convencem, mas os gestos arrastam. Então, vamos perceber a importância que tem de nós passarmos não uma visão dogmática, uma visão ideológica para os nossos filhos, mas uma visão libertária que a doutrina espírita nos oferece na autorresponsabilização. Somos seres imortais, passando por um processo que, desde a infância, da pré-adolescência, à adolescência, mas a todo momento, nós podemos estar recebendo as informações, porque o bem não tem vencimento. Quanto de nós, às vezes, falamos assim, bem que a minha mãe dizia, bem que meu pai dizia, e somente agora nós tivemos a maturidade para poder sedimentar esses valores. Então, também, Jesus nos coloca, não num três tesouros, onde a traça corrói e a ferrugem consome, ele está nos falando do aspecto permanente e impermanente da vida, desse movimento que às vezes nós ficamos nas realizações circunstanciais da vida. O ter humano, eu quero ter o melhor carro, quero ter o melhor telefone, vou dar a melhor escola para o meu filho, mas o ser humano nós estamos negligenciando em vários aspectos, com raras exceções. Então, o que acontece quando nós entramos nesse movimento, nos distanciando das realizações existenciais? E que são essas realizações? É tudo aquilo que diz respeito à nossa existência como espírito imortal, que vai estar somando, resultando na nossa evolução, pelo processo da nossa autotransformação moral, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. E as questões circunstanciais? É tudo aquilo que está ligado aos nossos papéis. Como nós falamos da mensagem Contratos Espirituais, nós vamos perceber que no contrato espiritual, ou seja, que nós reencarnamos no nosso programa reencarnatório, nós temos o nosso programa e nós temos o nosso propósito. O programa está ligado aos nossos diversos papéis. O papel de mãe, o papel de pai, o papel de professor, o papel de voluntário na casa espírita. No nosso programa, eu posso muitas vezes desencarnar, mas a minha família vai arrumar um outro jeito. Eu posso muitas vezes, na casa espírita, abandonar o trabalho, outro vai assumir, mas enquanto ao propósito, ele é pessoal e individual. Então, o propósito está ligado à virtude mãe que nós viemos desenvolver. Por exemplo, se eu reencarnei para passar pela orfandade, eu vou estar agora desenvolvendo comigo a virtude da humildade, da perseverança, da serenidade. Se eu vim para trabalhar a humildade, eu vou ser testado nos meus diversos papéis para utilizar dessa virtude. Agora, as virtudes, elas são solidárias. A virtude mãe, no caso, é a humildade. Mas eu vou estar sendo coroado por outras virtudes satélites. Há um tempo atrás, encostamos o carro na porta do supermercado, era uma compra rápida que a minha esposa ia fazer, e eu vi quando o lixeiro, jogando, colocando todo aquele monte de saco de lixo, para que o caminhão passasse, e rapidamente ele fez isso. Naquele intervalo que ele teve, ele foi para debaixo de um poste, de um luzeiro, e tirou um livro grosso e começou a lê-lo. Eu desci do carro e perguntei, boa noite, como é que você chama? Armando. Você está lendo este livro? Não, eu estou estudando. Mas você faz medicina, que eu estou vendo, é um livro de fisiologia? Ainda não. Mas eu sonho até fazendo cirurgias. E eu, às vezes, quando eu durmo, eu vejo eu no hospital. E aí eu pergunto, quem é esse lixeiro? Então, há o esclarecimento da doutrina espírita. Porque nós sofremos por duas razões, nos diz o Espírito Joana de Anjos. Por ignorância ou por rebeldia. Então, quando nós passamos a conhecer a lei da reencarnação, a lei da fraternidade, a lei da solidariedade, a lei
E assim sucessivamente, por isso que Allan Kardec a coloca no Livro dos Espíritos, na parte terceira, as 10 leis possíveis, existem muito mais, para que nós possamos entender. E aí eu lhe perguntei, e por que você não faz medicina? Eu não tenho condições. Aos 18 anos, eu engravidei a minha esposa, que tinha 14. E eu não poderia deixá-la na casa dos pais, dos seus avós, porque os pais foram assassinados na boca de fumo. Veja os lampejos da consciência. Emmanuel nos coloca que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Ninguém passa nada sem antes ter uma certa previsão. A ajuda sempre vem na frente. A desencarnação de um ente querido, um mau negócio que de repente você foi mal sucedido, como nos diz na mensagem Joana de Ângeles, intuitivamente você foi convidado a tomar essa ou aquela direção. Mas os bons espíritos não são invasivos. Eles nos intuem para que nós assumamos a responsabilidade das nossas escolhas. E aí, então, agora eu pergunto, lixeiro tem compromisso com qual área? E hoje nós estamos vendo, neste momento de pandemia, nunca algumas profissões foram tão mais valorizadas. Vejamos os professores, o lixeiro, os médicos, os bombeiros, e assim sucessivamente. São as profissões raízes que sustentam a árvore da sociedade. E aí nós vamos ver que o lixeiro tem compromisso na área da saúde. E o médico tem compromisso em qual área? Na área da saúde. E há médicos fazendo desvio de verbas, como nós estamos vendo, fazendo muitas vezes cirurgias desnecessárias, com raras exceções, é verdade. A maioria são almas muito abnegadas e dedicadas. Aí nós vamos perguntar, quem que é o Armando? Se não um ex-médico que volta hoje, olha quando o Honório falou do nosso programa e do nosso propósito, na mesma área de comprometimento onde ele veio a falir. E pela misericórdia divina, a divindade permitiu que ele passasse por situações mais simples para que desenvolvesse a humildade, a perseverança, a dedicação. Porque muitas vezes, imediatamente fosse colocado na oportunidade do médico, sem ter se trabalhado interiormente, nós muitas vezes viríamos a falir. Daí vamos perceber quando Jesus coloca: o que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. É a morte da nossa ignorância. Então, quanto mais nós nos equipamos dessas informações, nós vamos trabalhar melhor a questão da desencarnação. Educação para desencarnar. Elizabeth Kübler-Ross, essa que criou a tanatologia, a ciência da morte. E veja que essas almas nobres que vêm e reencarnam no seio da coletividade para ajudar a humanidade nesse salto quântico, muitas vezes são rechaçadas. Ela teve a sua casa queimada nos Estados Unidos e foi queimado 20 anos de experiências, mas ela persistiu e deixou um legado para a humanidade. Então, ela, como psiquiatra, foi pioneira nos estudos sobre a morte e autora do livro A Morte e o Morrer. Em 1969, ela trabalhou todas essas experiências e foram feitas as primeiras observações e ela deixa 5 estágios do processo do morrer. E é muito interessante o que ela coloca. Ela diz assim: o luto é um processo doloroso e angustiante, resultado de uma perda significativa na vida de um indivíduo. Veja a sintonia com a mesma mensagem de Joana. E ela diz: ele não está exclusivamente relacionado à perda ou luto de alguém, mas também de algo como um emprego, uma viagem, um objeto e etc. Quantos nós estamos vendo que ficaram desempregados nesse processo da pandemia? Então, Elizabeth Kübler-Ross, ela coloca 5 fases diante do processo da desencarnação ou do morrer. A primeira fase, ela nos fala da negação. A segunda fase, ela fala da raiva. E a terceira, da barganha. A quarta, da depressão. E a quinta, da aceitação. No nosso movimento de negação, o que acontece? É uma defesa psíquica que faz com que o indivíduo acabe negando o problema. Ele tenta encontrar algum jeito de não entrar em contato com a realidade, seja da morte, ou da desencarnação de um ente querido,
ou a perda de um emprego. E é comum a pessoa também não querer falar sobre o assunto. Por quê? Está ligado diretamente à minha dor que eu estou sentindo e à minha dificuldade de lidar com as frustrações. E eu esqueço que também essas situações, elas vêm como um fator também estruturante da nossa personalidade, porque nós utilizamos da persona para desenvolver os valores do espírito imortal. Então, ela, a segunda fase, ela fala da raiva. Nesta fase, o indivíduo se revolta com o mundo e se sente injustiçado e não se conforma por estar passando por essa ou aquela situação. Então, no movimento da raiva, da mágoa, às vezes nós falamos assim, por que Deus foi fazer isso logo comigo? Quer dizer, pode fazer com todo mundo. Então, há uma exceção. Então, vamos perceber que não é Deus. Deus se manifesta junto às suas criaturas através das suas leis sábias e imutáveis. E muitas vezes a pessoa não se autoassume na sua responsabilidade diante dessa ou daquela situação que ela mesma buscou, porque nós somos o dono das nossas escolhas. Então, aqui é como se eu quisesse criar uma outra lei, chamada lei do privilégio. E não há privilégio. Como nós estamos vendo, nesse momento da pandemia, do vírus, ele vem nos mostrar a equanimidade das leis divinas, desenvolvendo um espírito de solidariedade, de fraternidade entre os povos. A hora que essa pandemia passar, nós vamos perceber que nós já não seremos mais os mesmos. Nós estaremos num momento agora mais asserenado, mais reflexivo. A própria economia mundial vai estar um ajudando o outro para que possamos juntos, como diz o Dr. Bezerra, o feixe de varas. A terceira fase é a barganha. A revolta anterior não trouxe alívio. Aí vem os pensamentos sobre fazer algo para reverter o acontecido. Aqui eu já estou num processo de perceber a minha vulnerabilidade, a perceber que a irmã morte, ela está chegando. E me falta equipamento, como nós vimos os espíritos colocando Allan Kardec, de como lidar com essa situação. A pessoa em iminência da morte, e como ela tem muitas vezes essa visão de um Deus partidarista, de um Deus antropomórfico, o Deus que nos apresentou as igrejas ou as religiões judaica cristã, que desviaram e deturparam a mensagem de Jesus, por isso que Jesus, inclusive, foi crucificado, porque ele nos falando que não precisamos de intermediários para falar com Deus. Não precisamos estar nos culpando, e quanto maior era a culpa, mais os vendilhões do templo ganhavam dinheiro. Então Jesus contrariou tudo isso, porque ele trouxe a luz na ignorância da nossa humanidade. Então a pessoa começa agora a fazer promessas, pacto com Deus, numa crença limitadora. O dono do universo, que é portador de tudo, aliás, ele é tudo, que não precisava ter nos criado, mas nos criou por amor e nos deu para nós mesmos, sem pedir nada em troca. E ainda nos dotou de todos os seus atributos, enquanto criaturas ou enquanto semente, para que nós pudéssemos desenvolver e que nós pudéssemos construir a nossa felicidade. Ele vai precisar de alguma barganha? Da gente estar fazendo promessa, podendo fazer. Então, muitas vezes, nós não estamos percebendo quem nós somos. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, somos filhos de Deus, herdeiros do universo, e ninguém pode tirar de nós essa condição. A quarta fase é da depressão. E a depressão, ninguém é depressivo, porque ninguém é doente. Nós temos um movimento depressivo. E o nosso movimento psíquico e emocional da depressão é a dificuldade de deixar o passado passar. Como a nossa mente não distingue o que ontem aconteceu e o que eu estou pensando, ela trabalha como se estivesse acontecendo agora. E isso vai atuar neuroquimicamente no meu cérebro, alterando todo o nosso metabolismo. Por isso aí a importância de nós sairmos de perto da televisão, de estarmos vendo um livro, porque isso nos traz um movimento depressivo. Porque eu vou ficar pensando, meu ente querido, e a minha mãe? Então eu fico preso a uma situação que eu não tenho domínio. Então, já nesta fase,
a pessoa se retira para o seu mundo interno, mas como lhe falta equipamentos, ela começa muitas vezes a entrar no isolamento, numa melancolia, e se sentindo impotente diante da situação, e muitas vezes se culpando. Eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, mas já falou, já fez. Ou muitas vezes, diante do seu ente querido que já desencarnou, você fica, nossa, mas eu podia ter dado mais atenção. Olha, mas eu poderia ter sido melhor. Esquece que você deu o que você tinha para dar. E quem dá o que tem está dando tudo, como diz Joana de Ângeles. Então, nesse movimento depressivo, nós alimentamos um movimento de culpa. Aí vem o quinto movimento que ela coloca, que é da aceitação. A aceitação já é o estágio em que o indivíduo ele já se conscientizou e já sedimentou agora a sua vulnerabilidade. E ele começa, antes ele criava a doença da doença, a doença de não tomar remédio, a doença de muitas vezes não passar os seus papéis enquanto pai ou mãe, passar aquilo que é da sua administração para aqueles que vão ficar. Aqui ele já entra no movimento das recomendações, ele já entra no movimento de perceber o que realmente está lhe acontecendo. Então aqui ele já não tem mais o desespero, ele consegue enxergar porque ele teve tempo para poder refletir e enfrentar ou a perda do negócio, ou uma experiência desafio do negócio, ou a desencarnação de um ente querido. E ele começa agora a refletir. Então ele começa agora a sedimentar os valores em que intuitivamente nós somos orientados. Allan Kardec, o capítulo também do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Terrestres, na questão 920, ele diz assim: pode o homem gozar completa felicidade na terra? Os Espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada, prova ou expiação, como prova ou expiação. A prova nós viemos para sedimentar valores, opcionalmente. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E a própria palavra expiar, ex, vem de extrair. Deus é amor. Então, é extrair a pureza das nossas ações, ressignificando a nossa energia, como disse Joana de Ângeles, nesse nosso descaminho, as nossas experiências não legítimas. Agora, ressignificando e as colocando em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Uma autorresponsabilização de se autocuidar, de se autoamar, de se autoaceitar. E aí nós vamos perceber, quando Allan Kardec, ainda nessa resposta, ele vem nos ajudar a desenvolver essa autorresponsabilização. Como que nós poderíamos fazer isso? Buscando Jesus. Jesus, por excelência, ele sempre trabalhou através de perguntas, perguntas conscienciais. Porque perguntas, usando metaforicamente, é como se fosse uma chave. Dependendo da pergunta, eu enfio a chave na fechadura, eu abro a porta. Dependendo da pergunta, eu enfio a chave na fechadura e fecho a porta. Quando eu pergunto, por que Deus foi fazer isso logo comigo? Fechei a porta de toda e qualquer reflexão, de todo entendimento, porque é uma pergunta egóica. Agora, quando eu pergunto, por que estou nessa situação? O que essa situação quer me dizer? E como eu posso agir de uma forma amorosa, proativa, diante dessa situação? Porque eu sei que eu estou mergulhado dentro da providência e da previdência divina. Então é muito natural nós sentimos falta daqueles que partiram. Entretanto, somos convidados a nos harmonizar com essa saudade, porque estamos universalmente e intimamente ligados um ao outro. Saudade a gente não mata, porque só tem saudade quem ama. Então, saudade a gente aviva. Então, através da oração, da meditação, eu vou estar entrando em contato com o meu ente querido, porque o amor tem a função de unir os corações e não separar. Então, na questão 248 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec também pergunta: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E eles respondem: aqueles que já desencarnaram.
Ele diz, mais distintamente. Naturalmente, aqueles que têm condições, porque ao desencarnar, nós levamos a nossa condição intelecto-moral. Portanto, ele diz, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. E Allan Kardec coloca que o espírito ele não está no corpo como algo dentro de uma garrafa enrolhado. Então, o conhecimento que nós buscamos nos equipar da doutrina espírita que veio viver o evangelho de Jesus em espírito e verdade, ele vai estar justamente nos ajudando a entender esse processo da desencarnação, sabendo que os nossos entes queridos foram sem ir, porque aquele pai, aquela mãe, que teve o seu ente querido, que veio a desencarnar, o bem, a convivência, ela perdura pela eternidade. Então, nós somos convidados a nos esforçarmos para equilibrarmos amorosamente, porque o nosso ente querido, ele recebe a nossa energia mental, a nossa energia afetiva. Sabemos que a morte, ela não é o fim, e o nascimento não é o começo. Com isso, passamos a desejar que o nosso ente querido tenha uma vida tranquila no plano espiritual. Se você liga todos os dias para o seu ente querido e ele se desespera, você vai ligar sempre? Então, quando nós nos aceleramos, os nossos entes queridos, desdobrados em espíritos, nós somos levados pelos benfeitores espirituais, aqueles espíritos tutelares das nossas vidas e da nossa família, para ir ao encontro dos nossos entes queridos. Ainda ontem, eu ouvi de uma senhora que ela foi visitada pelo coronavírus. Mas quando ela recebeu o vídeo, os seus 3 filhos, mamãe, nós estamos orando pela senhora, mamãe. Nós aguardamos a senhora. Ela disse, eu já estava numa desesperança. E naquele momento, eu mergulhei em mim mesma e roguei a Jesus. Jesus, dê-me uma oportunidade para ver meus filhos crescerem e que eu possa me tornar uma pessoa melhor, tirando o melhor lado dessa situação tão tormentosa que eu estou neste momento. Ela disse que a partir daí, ela foi melhorando, melhorando. E aí nós recordamos Jesus. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e obtereis. Mas em Lucas, no capítulo 12, versículo 22, ele registra uma fala de Jesus, que é o bom pastor. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O que ele está falando? Que nós não nos prendamos a essas questões que momentaneamente venham nos visitar, mas que nós busquemos sim essa certeza de que ninguém está desamparado. Joana de Cusa narra Humberto de Campos no livro Boa Nova. Uma mulher sonhadora e que tinha um companheiro altamente atormentado. Num dado momento de dor e sofrimento, aquela que auxiliava nos afazeres domésticos, disse Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem incomum. Ele fala de coisas simples, do pão, do peixe, da pedra. Ele diz que todos nós somos filhos de um pai de amor e que no seu reino não há separatividade. E ele nos fala que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E onde ele passa, aqueles que o buscam jamais saíram de mãos vazias. Ele limpou feridas, ajudou cegos a enxergar, aleijados a caminhar. Vamos lá, Dona Joana. E ela, disfarçadamente, como dama da sociedade, mergulhou no meio da multidão. E quando ela ouviu as bem-aventuranças, foi amor à primeira vista. Vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo que sou manso
e humilde de coração, e tereis descanso para a vossa alma. Naquele momento, Joana de Cusa consegue uma entrevista com Jesus naquela tarde e noite de primavera. E quando ela bate a porta, ela escuta aquela voz amorosa, acolhedora. Entre, Joana, entre. E quando ela entra, para sua surpresa, quem estava lá? Jesus. E ela então me pergunta, mas Senhor, o Senhor me conhece? Oh, Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, nominalmente. O seu nome, o meu nome, o nome de toda a humanidade se encontra no coração de Jesus. E ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, Jesus e Deus está no leme. Confiança, coragem, e que possamos emprestar, como Madre Teresa de Calcutá dizia, eu sou um lápis na mão de Deus. Emprestar as nossas mãos no espírito de solidariedade e de fraternidade, para aquele que teve o seu ente querido desencarnando, nós possamos cantar em versos e provas, a vida continua, não há morte. Como diz Thérèse de Lisieux, não morro, volto para a vida. Thérèse de Lisieux é a nossa Santa Teresinha Menino Jesus, que deixou várias anotações, que hoje é um exemplo, é uma referência para a humanidade, que o próprio Papa anda com o livro dela dentro da sua maleta para poder absorver. Então nós vamos perceber que as ajudas vêm de todos os lugares. Vamos orar? Busquemos então neste momento imaginarmos que estamos à beira de uma praia, sentindo a brisa, o perfume das flores, o canto dos pássaros e ouvindo o vai e vem da onda do mar. À distância, sob o reflexo do sol, nós estamos vendo um barco. Além do barqueiro, há um outro transeunte que está chegando para a margem da praia. Naquele momento, alguém chega, nos toca suavemente no nosso ombro e sussurra nos nossos ouvidos. É Jesus. É Jesus que está chegando para essa manhã radiante de primavera, nos brindar com as lições de amor, com as suas palavras de vida eterna. E agora nós já podemos ver como ele está vestido, a sua fisionomia, a sua cabeleira, o sabor do vento. E percebemos quando a canoa, a embarcação, ancora muito próximo de nós. E quando ele desce, o seu olhar cruza com o nosso olhar. E ele então nos fala, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, não vou lá dou como o mundo vou lá dar. Vem, Jesus querido, vem ao nosso encontro como vieste ao encontro de Saulo na estrada de Damasco e o transformaste no estandarte do vosso evangelho. Vem, Jesus, ao nosso encontro como vieste ao encontro de Pedro, na sua insegurança, na sua dubiedade, e o transformaste num exemplo vivo das lições de amor das vossas palavras. Vem, Jesus, ao nosso encontro.
e nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores. E recordando o nosso querido pobrezinho de Assis, nós lhe rogamos e suplicamos, onde estivermos e como estivermos, Senhor, fazei-nos instrumentos da sua paz. Que neste momento as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a espalhar por toda a humanidade a esperança e a paz. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre. Dê-nos a tua paz. Que assim seja.